Meio-dia e 12, o assunto agora é a eleição deste ano. A Procuradora Regional Eleitoral já está aqui com a gente, Eunice Dantas. Ela ingressou com diversas ações contra candidatos que concorreram nas eleições deste ano. Boa tarde, doutora Eunice. Muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Eu tenho aqui nas minhas mãos um apanhado do que ocorreu, as ações que a Procuradoria entrou este ano com pedido de cassação. Foi contra o governador Belivaldo Chagas, contra 2 deputados federais e contra 3 deputados estaduais, certo? No total de 6 ações de investigação judicial eleitoral com pedido de cassação. A senhora poderia falar sobre esses casos especificamente? Sim, em geral, a causa principal desses pedidos foram abusos no decorrer do processo eleitoral, em regra, abusos do poder político ou econômico. O caso do governador Belivaldo Chagas, os principais fatos foi porque ele esteve por diversos municípios sergipanos assinando simples ordens de serviço, usando a estrutura administrativa do Estado para isso, e também ele entregou pessoalmente o cartão do Bolsa do Mão Amiga. O Mão Amiga é um programa social. Mas ele, como governador do Estado, não poderia fazer isso? Não, porque o programa Mão Amiga é um programa que ele funciona por si só. Não precisa do governador do Estado estar presente para entregar o cartão de forma pessoal aos beneficiários. Isso aí pode ser feito administrativamente, ainda mais no período eleitoral, que o período eleitoral, aqueles que são candidatos, eles têm mais restrições. O princípio do direito eleitoral é a igualdade de oportunidades entre candidatos. Então, se uma pessoa está no cargo de reeleição e ele ali só aquilo já beneficia ele, porque pelo fato de ser o governador está sempre em mídia. E, além de tudo, ele abusa do seu poder político, como foi feito. Ele compareceu, não foi para a inauguração de obras, foi assinaturas de meras ordens de serviço para início de obras. Então, na visão da Procuradoria Eleitoral, isso seria... Isso configurou um abuso. A entrega pessoal dele do cartão Mão Amiga tirou a impessoalidade do programa. As testemunhas durante o decorrer do processo, que o processo já está em fase de alegações finais, o prazo termina hoje para as alegações. As testemunhas que foram ouvidas, inclusive as testemunhas arroladas pelo governador, então, deixam bem claros que não precisava da participação do governador, nem para a assinatura das ordens de serviço, porque essas ordens de serviço que efetivamente vale para início da obra é a ordem de serviço que é feito dentro da secretaria, dentro do órgão que fez a licitação. Aquela ordem de serviço é uma ordem de serviço de fachada. Em relação ao cartão Mão Amiga, também não havia necessidade, essa entrega pode ser feita pelos técnicos, como sempre foi feita, não havia necessidade nenhuma. Bem. E teve um agravante em relação também, que no período eleitoral ele antecipou o 13º salário, ele pagou o 13º salário dos servidores agosto, setembro, outubro, novembro, de forma antecipada, e quando chega agora, já disse que não tem mais dinheiro e só vai pagar o resto a partir de fevereiro e de forma parcelada. Isso também foi uma manobra eleitoreira para alavancar. A Procuradoria também pegou esse caso? Pegou esse caso também. Para entrar na ação? Esse caso também está na ação. Bem, a assessoria do governo tem toda a disponibilidade para entrar com alguma suposição com relação ao que disse a Procuradora Regional Eleitoral com relação a essa ação de investigação judicial eleitoral com pedido de cassação do governador Belivaldo Chagas na eleição deste ano. Aqui também tem 2 deputados federais, José Valdevan, que está preso, inclusive foi presa ontem também uma assessora dele, Sim. É isso, e João Bosco Costa. O Bosco Costa a gente não falou muito pouco nesse período, por quê? O João Bosco Costa, ao pedido do Ministério Público, entendeu que houve um abuso do poder econômico dele em relação a gastos com verbas do fundo partidário. A eleição desse ano, ela foi financiada pelo poder público, por nós, contribuintes. E o que se verificou, no gasto, especialmente nele, foi que ele teve um gasto abusivo com locações de veículos. Foram R$485 mil só com locação de veículos para 45 dias de campanha. Isso, nós fizemos um levantamento, está na ação. Nem os candidatos a presidente da República gastaram tanto com locação de veículos. Ele gastou o dobro do que o segundo que mais gastou aqui no estado de Sergipe. E o que chamou a atenção também, porque tiveram algumas locações em locadoras e outras, o volume maior, foram a pessoas físicas. Foram diversas locações, em torno de 30 a 40 locações, a R$4 mil. Essas locações, o veículo era independente do período, do ano do veículo. A gente sabe que com a locação, o modelo do veículo e o ano tem interferência. Nesses casos, todos foram R$4 mil. O que eu não entendi do Ministério Público, ali não foi o aluguel do veículo,
inclusive porque algumas pessoas não são proprietárias daquele veículo, e sim ele comprou apoio político. Ele pegou determinados líderes comunitários e comprou por R$4.000, entregou R$4.000 para dar apoio, porque não é razoável. Até porque também pela própria consciência do agente público, que ele tratou ali com recursos públicos, ele gastou R$2.100.000 na sua campanha só de recursos públicos e ele gastou quase R$500 mil só com aluguel de veículo. Muito bem, nós estamos entrevistando aqui a procuradora da República, Eunice Dantas. Todos os candidatos citados por ela, a TV Atalaia está à disposição caso eles queiram se defender. Já falamos do governador Belivaldo Chagas, governador reeleito, e agora do Bosco Costa, deputado federal eleito, inclusive diplomado lá de Moita Bonito. A gente vai falar agora de Valdevan, mas antes de Valdevan, teve até uma assessora que foi presa ontem pela Polícia Federal. Valdevan 90 está preso no cadeão de distância desde a semana retrasada, mas primeiro vamos ao recado da Popstar. Estamos voltando agora a nossa entrevista aqui com a Procuradora da República, Eunice Dantas. Procuradora, aqui no caso Valdevan, além da ação de investigação judicial eleitoral, tem ações por captação ilícita de sufrágio contra ele, que seria compra de votos especificamente. Explica pra gente. Sim, foram 2 casos em relação ao Valdevan. Essa ação de investigação judicial eleitoral, por conta do abuso do poder econômico dele nas eleições, e até agora a gente não detectou ainda de onde vieram esses recursos que financiaram a campanha dele. Está sendo investigado pela Polícia Federal. Está sendo investigado pela Polícia Federal. O certo é que aqueles doadores de R$1.050, eles não tinham poder econômico para fazer aquilo e nem fizeram. E houve também, já no meio já nas buscas e apreensões que foram feitas com determinação judicial, foram encontrados títulos de eleitores, anotações dando a entender que ali foram destinados à compra de voto. Então, por conta disso, o Ministério Público também entrou com mais essa ação, que chama captação ilícita de sufrágio, e há também ainda a investigação criminal correndo por conta da compra de votos. A compra de votos, ela tem essa ação civil, que é a cassação do mandato e inegibilidade, mas ela tem também a ação criminal. Ontem foi presa uma assessora dele. Por quê? Ela foi ser interrogada na Polícia Federal e ficou presa. Não, a parte criminal, ela está sendo atribuição do promotor eleitoral junto com a Polícia Federal e a Justiça Eleitoral em primeiro grau. Mas o que aconteceu com essa assessora, ela já estava com prisão preventiva. Ela não foi presa ao depor, não. Existem 2 assessores deles que foram pedidos a prisão preventiva, já por conta das prisões finais. Que já está preso. O Evilás, ele foi preso junto com o Valdevan. Mas no decorrer das investigações, a Polícia Federal chegou ao nome de mais 2 pessoas, que é a Karina, que já está presa, e mais uma outra pessoa de nome João Henrique, foi decretada a prisão preventiva dos 2. O João Henrique está foragido. João Henrique é daqui de Sergipe também? Ele é distância também, e ele até agora não foi localizado. Então a Karina, ela não foi presa enquanto ela prestava depoimento. Ela já tinha o pedido. Ela foi presa preventivamente. Certo. E tem o João Henrique, que a polícia está à procura dele. Sim. Valdevan 90, então tem esses casos todos, além da ação de investigação judicial, tem por captação ilícita. E tem os deputados estaduais agora, que é o Ibrahim Monteiro, de Lagarto, a Dina Almeida, que é de Tobias Barreto, e o Thalisson Barbosa Costa. A senhora podia falar sobre eles? Sim. Esses 3 casos, eles são bem parecidos. O que aconteceu? O Thalisson e o Ibrahim Monteiro, os pais são, respectivamente, o prefeito de Itabaiana, que hoje está afastado, e o prefeito também de Lagarto, que hoje está afastado, e a Dina Almeida é esposa do prefeito de Tobias Barreto. Nesses 3 casos, os prefeitos usaram toda a estrutura administrativa da prefeitura para beneficiar a candidatura dessas pessoas. E você não consegue verificar e separar, naquele momento que o prefeito está ali nos seus atos, como prefeito ou como apoiador de campanha. Praticamente, houve uma mistura. É interessante que a legislação eleitoral, se a pessoa, por exemplo, a própria Valdina Almeida, ela era secretária, ela tem que se desincompatibilizar para poder, ela não está exercendo influência no eleitorado. Mas isso foi irrelevante, porque nesses o marido... Nesses 3 casos, Lagarto, Tobias Barreto e Itabaiana, a Procuradoria acredita e percebeu que houve o uso da máquina. Sim, houve o uso da máquina, inclusive até as cores da prefeitura viraram as cores do candidato, ficaram onda azul e onda verde, a depender do candidato, e teve um agravante em relação a Tobias Barreto, que nós estamos investigando ainda, é porque tiveram também diversas doações de campanha na conta da Dina Almeida por servidores da prefeitura, que inclusive com valores até acima do salário mensal, ou então que era correspondente a 80% do salário. Servidores que ganham 6 mil e doaram R$4.000. Agora, procuradora, para a gente concluir, todos esses, fora o Valdevan, foram diplomados.
E a partir daí, como é que fica? Com a diplomação, eles praticamente já são novos deputados. Sim. O Vandevan, o pedido do Ministério Público para que ele não fosse diplomado é porque, além da gravidade dos fatos em si da eleição, ele estava tentando obstruir a justiça. Eles estavam tentando influenciar no depoimento das testemunhas. Há indícios que eles provavelmente iam até, inclusive, pago para as testemunhas falarem de forma diferente, ou só orientando, mas houve uma articulação pesada. Todos aqueles doadores, o grupo do Vandevan, inclusive esses que estão presos, eles foram em casa, orientando, dizendo que tinham, se forem perguntar, se dissesse que tinha feito aquela doação. Então, por conta disso, foi que foi pedido que ele não fosse diplomado. Os outros casos são graves, mas não há esse risco de obstrução à justiça. Os processos estão tramitando normalmente e... Eles ganham foro privilegiado? Eles ganham... Não, mas para ação de investigação judicial eleitoral, não. Não, né? A ação de investigação judicial eleitoral corre contra eles todos no TRE, independente. O criminal... Se for comprovado mesmo, eles podem não... Eles podem. Agora, o que acontece é que o TRE, mesmo o TRE julgando procedente essas ações, ele só perde o mandato quando for confirmado pelo TSE. Então tem muito chão ainda pela frente. Para a gente encerrar, teve o caso também do Luciano Bispo, o TSE não aceitou os embargos pedidos por ele para as eleições. A senhora podia falar um pouquinho sobre esse caso? Sim, o Luciano Bispo é um pouquinho diferente. O Luciano Bispo, na época do registro de candidatura, ele estava enquadrado na lei da ficha suja. Ele tem condenação em improbidade administrativa em segundo grau por ato doloso de improbidade administrativa que implicou tanto o enriquecimento ilícito quanto o dano ao erário. Houve, na época que ele foi gestor do município de Itabaiana, superfaturamento na compra de remédios. Então, esse superfaturamento, tanto ele é um dano ao erário, como alguém se enriqueceu ilicitamente. Esse fato foi motivo, inclusive, de impugnação na candidatura dele em 2014. Ele conseguiu reverter, naquela época, no TSE, na composição que estava lá. Aqui, esse ano, eu entrei de novo pelo mesmo fato, porque a condenação ainda está valendo. Ele conseguiu, aqui o TRE, a impugnação do Ministério Público foi julgada improcedente, nós recorremos para o TSE. O TSE, unanimidade, deu provimento e ele entrou com os embargos de declaração e ontem os embargos de declaração deles foram improvidos. Então, ele não pode mais assumir. Hoje, na sessão do tribunal de hoje, o Ministério Público já vai pedir que se convoque um suplente, que ele já não pode mais assumir. Certo. Obrigado. Nós conversamos aqui com a Procuradora da República, Eunice Dantas. Procuradora, eu sei que a senhora não gosta de falar sobre esse assunto, mas assim, está com o Tribunal Regional Eleitoral de Recife. Com relação à navalha, a senhora tem informação? O Ministério Público recorreu lá para o Recife? Eu não tenho informações sobre a Operação Navalha. Nesse caso, eu, inclusive, eu não atuei nesse processo, eu só posso falar nos processos que eu atuei. Eu nunca atuei no processo da Operação Navalha. Muito obrigado. Uma ótima tarde para a senhora e que a senhora possa continuar exercendo a sua função. E todos os candidatos que foram citados aqui têm total liberdade. A TV Atalaia está à disposição para que eles possam se pronunciar. Obrigado, uma ótima tarde para a senhora. Obrigada, boa tarde.